Você já teve medo de dizer não para uma proposta e perder a grande oportunidade da sua vida? Tem clareza do que é capaz de fazer e qual é o seu limite, ainda que seja naquela hora? Como é que a gente diz não, deixando a porta aberta para voltar ali se quiser? Porque não querer ou não poder fazer um trabalho hoje não significa que essa decisão seja para sempre, né? Nesse episódio eu converso com a Luísa Barbosa, head da Histeria. Ela explica como descobriu a área onde queria trabalhar e conquistou esse espaço. Fala sobre as mudanças que a maternidade provocou na carreira dela, a habilidade de ter conversas francas com a gestão, e a gente lembra um momento emocionante que viveu com a deputada Erika Hilton no set, onde nós não éramos mais as únicas mulheres a ocupar aquele espaço. Eu sou a Bruna Demeson e esse é o Umas por Outras. A gente vai contar a história aqui de uma menina que veio de Juiz de Fora para o Rio, sem conhecer ninguém no mercado audiovisual, entrou como estagiária numa das maiores produtoras do país e hoje é diretora nessa empresa. Tá certa essa sinopse que eu criei? Ah, perfeito essa sinopse. Quantas pessoas têm trabalhando com você, direta ou indiretamente? A gente começa um projeto entre 10, 15 pessoas fixas da conspiração diretamente envolvidas nele, mas no momento que a gente está no set de filmagem, isso transformou já em 200 pessoas, 250 pessoas, né? Queria contar um pouco sobre a Histeria, né? Você está à frente hoje desse hub, é um hub de conteúdo focado em narrativas femininas. Como é que ele foi criado? Começou em 2018, né? E como é que ele funciona hoje? Então, a histeria veio num movimento muito forte do audiovisual, né? Enquanto a gente estava lá vendo os movimentos em relação ao Me Too, em que a gente entendeu que a gente só teria realmente uma mudança em relação à posição das mulheres no set de gravação, a posição das mulheres em relação à liderança, se a gente trouxesse equipes femininas para estarem ali à frente dos projetos. Então, assim, não adianta, né, a gente só pensar e entender que a gente tinha ali, né, o mercado audiovisual vivendo de fato uma crise, né, de muitas mulheres denunciando a forma com que elas eram tratadas e assediadas dentro do mercado audiovisual, e a forma de mudar isso, a primeira é trazendo essas mulheres para frente dos projetos, para serem líderes dentro dos projetos. Então, a histeria surge com essa intenção de fomentar cada vez mais a presença de mulheres em todas as diversas funções do audiovisual de um set de filmagem. Porque realmente a gente sempre teve mulheres envolvidas em algumas áreas, mas tinham outras que eram um pouco mais tabu, né? A gente fala de direção de fotografia, em que a gente tinha pouquíssimas mulheres, a própria direção de cena, a gente, né, sempre teve mais homens à frente da direção de cena, na direção de arte, nas equipes técnicas mesmo, de elétrica, maquinária, sempre foram umas equipes majoritariamente masculinas. Então, seria vem para olhar para isso, né? A gente olhar para o mercado e falar, cara, cadê essas mulheres? Elas existem, nós temos certeza. Por que que elas não estão trabalhando, né? E por que que não estão aqui trabalhando com a gente? Então, esse foi o primeiro movimento da histeria. A gente conseguiu avançar muito nesse começo. E a gente começou a entender que a histeria era um hub de criação. Porque ali, por mais que a gente, além da gente querer ter mulheres sempre ali trabalhando e contando as histórias de audiovisual, a gente também quer sempre contar a história de mulheres que sejam inspiradoras e que muitas vezes também ficaram no segundo plano em relação às produções de audiovisual. Então, a histeria hoje é um hub, a gente chama de hub criativo, porque é ali que surgem as ideias, ou que a gente recebe as ideias, ou que a gente se associa a ideias de histórias de narrativas femininas que a gente quer contar, sejam elas quais for. E é claro que quando a gente vai contar essas histórias, a gente tem um olhar muito cuidadoso para as histórias de quem a gente está contando, como a gente está contando e quem está contando essas histórias, né? Então, a gente pode tanto desenvolver projetos dentro da histeria, como pode se associar a um projeto, né? A gente tem um projeto especificamente que é o projeto da Angélica, né? Que ela conta, falou dos seus 50 anos, que ela falou, cara, eu queria contar essa história junto com a histeria. É um projeto que ela já tinha, um projeto que ela tinha com o Chico Feliz, mas ela falou, poxa, queria que a histeria estivesse comigo contando essa história. E, claro, faz total sentido também a gente associar bons projetos que estejam nessa levada. E aí, claro, procurar mulheres para dirigir, mulheres para fotografá-la, exatamente para a gente ter ali um olhar bem, bem feminino e verdadeiro sobre essas histórias. Você mencionou aí a série da Angélica, né? E nós vivemos juntas
uma situação ali no set da Angélica que eu fiquei muito emocionada. A gente estava gravando a temporada nova, onde ela recebe convidados homens, né? Em cada episódio entra uma mulher convidada para participar dessa conversa. Nesse dia eu lembro que eles estavam conversando sobre poder e a gente estava monitorando a mulher que ia entrar na conversa e ela estava se arrumando assim lindamente, cuidando do cabelo, uma roupa impecável, uma maquiagem perfeita. E eu olhei aquilo e olhei ao redor e éramos muitas mulheres no set. Era um set composto Muitas mulheres, por mulheres em diversas muitas posições. mulheres. Aquilo me deu uma força tão grande. É, e o que me chamou muita atenção, sabe o que foi? Nós não estávamos mais tendo que nos vestir com terninho, com um sapato de salto, e ela ainda precisa, pelo cargo que ela ocupa, ela ainda estava montada dessa maneira. Nós já Montada. estávamos numa outra situação ali também, muito longe de ser a situação ideal, mas o fato de sermos muitas num set onde até muito pouco tempo atrás não teriam mulheres em todas aquelas posições, aquilo me deixou muito emocionada e muito forte, e agradecendo muito a quem veio antes, que proporcionou que eu não fosse mais a única ali, né? Aí eu comecei a ter cargos de liderança muito jovem, assim. Eu tinha uns 30 anos ainda, assim. E eu lembro muito dessa questão de me vestir, sabe? Como que eu me vestia, primeiro para me parecer mais velha, e segundo para parecer realmente uma pessoa mais executiva. Então, eu acho que eu me vestia até hoje de uma forma muito mais executiva e séria do que eu me visto até hoje. Porque tinha uma coisa ali, e muitas vezes, mas muitas e muitas vezes, eu era a única mulher na reunião. Mas assim, posso contar, assim, tipo, muitos casos de que eu era a única mulher na reunião. Queria voltar lá na nossa sinopse para a gente contar da sua história, né? Você estudou em Minas, né? Você é de Juiz de Fora, estava estudando jornalismo, você veio para o Rio fazer uma pós-graduação, e aí, chegando aqui, você entrou na conspiração como estagiária. Como é que você entrou? Você não conhecia ninguém. E esse primeiro movimento é muito difícil, né? Da gente entrar no mercado. Como é que aconteceu para você? É sempre complicado, né? Porque eu acho que quando você sai de uma cidade, né? Tipo, como eu saí de Juiz de Fora, uma cidade do interior de Minas, e durante a faculdade, eu fiz umas relações de trabalho em Juiz de Fora, né? Então, eu fiz estágio, então, assim, fiz muitos estágios, tinha feito campanha política, tinha feito uma história ali em Juiz de Fora, só que você não tem relações para além daquela cidade, né? Então, é muito. Eu vi algumas pessoas que tinham feito faculdade na cidade, já trabalhavam, como elas já tinham criado ao longo desse estudo e ao longo desse tempo umas relações que eu não tinha conseguido criar ainda, né? Então, eu fui para o Rio, fui fazer uma pós-graduação e por muito tempo fiquei tentando conversar com um e com o outro, entendendo por onde eu ia me encaixar. E especificamente conheci uma pessoa de Juiz de Fora que trabalhava na conspiração, que me arrumou uma oportunidade de conversa, né? E um papo, e nessa conversa precisava de uma pessoa, mas ainda era para uma área de estágio, né? Por mais que eu já tivesse me formado, estava ali fazendo, ainda estudando, fazendo uma pós-graduação, então era possível, mas né, já tinha me formado. Então, assim, muitas pessoas que já estavam, que trabalhavam comigo na época, já eram contratadas e ainda estavam na faculdade, né? Mas, assim, realmente eu acho que às vezes a gente precisa dar um passinho para trás para dar um passo para frente, porque naquele lugar eu era uma pessoa que ainda não conhecia ninguém, que ninguém conhecia o que eu poderia fazer como trabalho, né? E aí eu cheguei dessa forma como estagiária, e eu acho que foi acho que logo eu fui tentando ali encontrar meu caminho, assim, eu acho que tinha por mais que fosse novo para mim estar ali no mercado carioca, fazendo umas coisas muito, muito maiores do que eu fazia em Juiz de Fora, em termos de tamanho de produção, né? Eu nunca tinha filmado em película, na época a gente filmava em película, 35 mm, 16 mm. Em Juiz de Fora eu conhecia Betacam, então assim, era muito novo, era muito grandioso. Mas no fundo eu também tinha trabalhado por muito tempo, né? Eu trabalho desde muito nova, assim. É, com 16 anos eu trabalhava em loja na Natal para ganhar dinheiro para Eu também já fiz isso, eu então eu odiei, sempre mas deu eu jeito de fiz. trabalhar. Se eu não amava trabalhar em Odiava. loja, Eu amava era trabalhar em péssima loja, vendedora. amava, amava trabalhar em loja.
Eu trabalhava disso, porque eu tinha o meu dinheiro, daí tipo, eu ia para as praias com meus amigos, eu podia comer camarão, gente, porque eu tinha conseguido trabalhar na loja. E aí, do estágio, realmente, eu acabei sendo contratada para ser assistente de produção e fui ficando na conspiração. Depois fui para ser assistente de produção executiva e tal. Mas teve um momento que é isso, eu não conhecia nenhuma pessoa só que ela trabalhava lá e que era aquela coisa de Minas, né? Que é, morava na frente da casa da minha avó, aquelas coisas bem de interior, assim. Mas era o contato que E você que me tinha, deu, né? No momento que você era o precisou, contato você que eu acionou o tinha. contato que você tinha e foi a A sua gente porta de vai entrada. acionando tudo, né? Na própria pós-graduação, eu conversava com um, conversava com o outro. Eu falei, gente, qualquer coisa eu vou trabalhar em loja aqui no Rio. Mas, ao mesmo tempo, aos poucos, eu acho que eu fui ali me entendendo nesse grupo. E hoje eu vejo que, às vezes, eu tô com muitas pessoas que vieram um pouco de onde eu vim, sabe? Do mesmo jeito, assim, né? Por exemplo, a CEO da Conspiração também, que é a Renata, ela também veio lá do Espírito Santo, sem conhecer ninguém. E E hoje ela é entrou sobre na a mesma empresa, época que você, não é? na mesma época que eu. Então, assim, às vezes, realmente, as coisas podem acontecer, né? Tem dois momentos difíceis, né? O primeiro é a gente entrar no mercado, você conseguiu. E o segundo é crescer dentro de uma empresa. Acho que essa é uma preocupação que todo mundo tem. Como é que eu mostro meu trabalho? Como é que eu cresço? E você conseguiu também fazer esse movimento. Quando você diz assim, eu acho que eu fui me dando bem ali, mas o que era esse se dando bem? O que você acha que você fez que proporcionou as movimentações até você chegar onde você está? Eu acho que eu não tinha muita ansiedade. Eu não achava, eu acho que por eu ter vindo de Minas, eu achava já muito massa eu estar dentro de uma produtora grande como a Conspiração, assim. Então, eu achava que cada passo podia ser dado de uma vez mesmo, sabe? Eu não conseguia, não tinha essa ansiedade de já estar num cargo. Não, eu achava, poxa, que legal, eu já estou dentro de uma produtora muito grande, né? Tem muito para aprender aqui. Era muita coisa nova para mim. Então, eu tinha muita essa vontade de aprender, isso era uma coisa muito positiva. A outra é que realmente consegui olhar, por estar numa produtora grande, eu conseguia olhar dentro da produtora onde eu achava que eu me encaixava melhor. Então, assim, eu sabia o que eu conseguia fazer melhor, né? Eu sabia se, poxa, eu não gostava muito mais da área executiva, da área que, né, em que você realmente tem um olhar do projeto como um todo, do que de estar realmente na mesa de produção, fazendo o line producer mesmo, né? Ou estar numa pós-produção especificamente. Então, eu consegui enxergar ali que era uma área que eu tinha mais interesse e por isso eu poderia desempenhar ela melhor. Porque eu acho que a gente claro que tem as coisas que a gente sabe fazer melhor e que são os nossos fortes, mas muitas vezes os nossos fortes são aquilo que a gente tem interesse, né? Porque a gente também, né? Se a gente não tem Eu sempre interesse, achei mais fácil. Eu sempre é acho que mais eu fácil. fui melhor onde eu me interessava. Onde você É, interessava. Então, acho que tem um pouco isso, Bruno. Então, eu vi onde me interessava. E eu via que a área de produção executiva era a que me interessava. Então, logo quando teve uma oportunidade de uma vaga para fazer os orçamentos da produtora, né? Que era a parte realmente de produção executiva, de olhar grandes números, eu não também tive receio de me candidatar para um lugar. Eu falei, eu acho que eu posso fazer isso, acho que eu posso estar aqui. Tá, então, assim, e aos você poucos eu fui sabia da vaga e enxergando. você dizia que queria, era isso? Olha, eu Eu sei dizia que tem que eu uma queria. vaga, eu quero Eu manifestar aqui quero meu estar aqui, interesse. eu quero fazer. Depois, quando foi tocar uma área de publicidade, que era uma área que a pessoa que fazia parte de publicidade no Rio de Janeiro, cuidava do Rio de Janeiro Internacional, e o Internacional saiu, eu falei, pô, acho que eu quero ir para essa área, né? Vou fazer um movimento. Falou, eu tenho interesse de ir para essa área. E claro que as pessoas podiam ter dito sim, ou podiam ter dito não, mas eu colocava, deixava claro o interesse que eu tinha. E aí, ao mesmo tempo, quando eu via que tinha algumas funções ali que eram funções que não tem tanto a ver comigo, eu também sei me posicionar e falar, poxa, acho que isso não é o meu melhor. Assim, até eu consigo fazer ele, vou fazer, vou me esforçar para entregar o melhor possível, né? Mas, assim, não é o meu forte, né? Onde eu realmente posso brilhar. Então, acho que também você ter uma leitura de você mesmo, entender aonde você pode conseguir fazer o que você gosta de fazer de uma forma fazer melhor mesmo, que você vai fazer uma coisa que para você é agradável, ao mesmo tempo é interessante, ao mesmo tempo você tem faz com fluidez, então essa leitura da gente é importante. E algumas vezes recuar, sabe? Algumas vezes, assim, na própria dentro da produtora,
Eu recebi proposta para ir para algumas outras áreas em que eu achava que não era uma questão, que não era um momento para mim, ou que não era um lugar que eu gostaria de estar, que é uma coisa que eu não gostaria de fazer, ou que eu não achava. Então, assim, mesmo que isso significasse muitas vezes uma questão financeira ou uma questão mesmo de posicionamento mesmo, poxa, talvez Mas eu estou perdendo a já oportunidade, mas aconteceu com você? Já aconteceu de você ter uma oportunidade de ir para uma área em que você ia ganhar mais e você dizer, olha, não quero ir porque não é isso que eu quero fazer? já aconteceu de eu ter de terem conversa comigo, de eu assumir uma área de liderança no momento que eu tinha acabado de voltar de licença maternidade e eu recuar e falar, olha, tem um momento que a gente entende na vida, aquele momento que eu tinha um bebê pequeno em casa e eu queria realmente estar na minha zona de conforto, eu queria fazer o que eu já sabia fazer, né? Era um cargo novo naquele momento, para mim, significava me dedicar muito àquela nova função, porque eu sou essa pessoa, eu tenho esse perfil. Se eu pego um desafio novo, eu vou querer me dedicar o máximo possível, eu querer fazer aquilo o melhor possível. Naquele momento, o melhor que eu podia fazer era ser mãe do Antônio. Né? Não tinha outro job que eu queria fazer melhor do que aquele. Até que eu acho que eu poderia fazer outros jobs bem também, mas eu não queria. Eu queria só fazer aquele job E totalmente bem feito. nesse momento que você falou, olha, eu não quero essa promoção agora, minha prioridade é me dedicar ao meu filho. Você falou numa boa, ou você falou com medo de, ai meu Deus, vão achar que eu não estou mais interessada, que eu estou desmotivada. Morrendo de medo, morrendo de medo. Falei morrendo de medo, pensei 200 vezes. E falei com muito medo, claramente falei com medo, porque tem vários medos que você fica. Acho que tem um medo, de você se assumir perante a empresa, dizendo não para a empresa. Isso já é um medo. E tem um outro medo, que é o medo de estar perdendo a maior oportunidade da sua vida, né? Então, existem esses dois lugares ali que são medos muito fortes, né? Porque a gente sempre tem esse receio, né? A gente saber. E, assim, eu posso ter acertado, posso ter errado. Pode ser que eu tenha perdido uma grande oportunidade da minha vida. Eu nunca vou saber. A gente Mas você nunca não se vai saber. arrependeu, você tomou essa decisão. Nem um pouco, nem um pouco. Até porque tem isso, tem o quanto, depende da época da vida, você sabe o quanto você consegue entregar. Eu poderia, às vezes a oportunidade ela é muito boa, mas não, eu não vou fazer ela, não é o meu melhor momento de eu fazer aquilo. Eu não vou me entregar igual eu gostaria de me entregar, eu não vou fazer isso da melhor forma que eu poderia fazer. Em outro momento eu sei, agora eu posso fazer isso da melhor forma que eu posso fazer. Tá, meus filhos são grandes, eu posso. Hoje eu tenho hoje eu trabalho com Rio e São Paulo, eu vou para o Rio semanalmente, porque a conspiração tem uma sede muito grande no Rio de Janeiro. Você mora em São Isso hoje, Paulo, para né? mim, Você mora em São eu Paulo e moro vem em ao São Rio toda Paulo semana. e vou ao Rio toda semana, passo 2 dias no Rio. Isso hoje, para mim, não é uma questão, porque hoje eu tenho um filho vai fazer 9 e outro 11 anos. Então, assim, deixo eles na escola terça-feira de manhã, pego o avião, durmo uma noite fora e quarta-feira chego em São Paulo com eles acordados ainda. Geralmente busco eles no clube e venho para casa. Então, consigo, de alguma forma, hoje, com eles maiores, ter essa liberdade de falar, não, cara, é importante para mim profissionalmente estar no Rio de Janeiro 2 vezes por semana. E vou estar, porque faz sentido. A produtora está lá, as pessoas estão lá, eu estou tocando projetos lá, eu preciso estar perto. Então, assim, e acho que é importante não só, é importante para a função do carro que eu tenho hoje, né? Não é porque a produtora quer, não, é porque eu sei que é importante. Então, assim, acho que tem momentos da vida que você se permite aquilo. Se falassem para mim, sei lá, 5 anos atrás, quando eu tinha 2 bebês em casa, que eu tinha que passar 2 dias no Rio de Janeiro, tem Não ia caber. condição. Assim, acho que a Mas gente. né, você voltou da primeira licença, eles fizeram a oferta, você disse que não era o momento, você engravidou logo depois, né, do seu segundo filho, foi muito pertinho. E quando você voltou, eles propuseram de novo que você fosse promovida. Você conseguiu isso, fazer isso 2 vezes, né? E ali já foi diferente. Você tinha 2 bebês e um cargo novo, né? Como é que você deu conta disso? Eu tinha 2 bebês, um carro novo, e não foi fácil, foi muito difícil, muito difícil. Porque você fica sempre naquela confusão. Muitas vezes eu pensei em desistir. Precisei em um momento, inclusive, pedir para a conspiração para eu pensar se eu ficaria, e eles me deram um tempo, me deram 15 dias sabáticos para eu assentar minhas ideias.
Então, acho que assim, a conspiração eu tenho sorte de estar num lugar em que sempre teve uma conversa muito verdadeira e uma escuta muito grande, né? Assim, então, acho que sempre tive uma conversa muito franca com a produtora, assim, né? Sempre uma conversa muito respeitosa, obviamente, dos dois lados, mas também muito franca. E chegou um momento que eu entendi que realmente eu não daria conta. Assumi um novo cargo, fiquei nele por um tempo e resolvi sair da conspiração e ir para uma produtora que tinha um tipo de trabalho que eu podia trabalhar de home office, que eu tinha um volume de trabalho menor. Então, assim, eu escolhi ir embora mesmo, porque realmente, naquele momento, eu não conseguiria me dedicar ao tanto que era necessário eu me dedicar naquele cargo, ao tanto que era necessário eu me dedicar à produtora. Eu estava ali, realmente, eu tinha duas crianças pequenas em casa, eu tinha literalmente dois bebês, a diferença dos meus filhos é de 1 ano e 9 meses, então tinha duas fraldas, os dois mamavam no peito ainda, então era um outro lugar, e eu vi Agora, que estava sendo muito duro. você conduziu essas conversas todas dentro da conspiração de uma maneira muito boa, porque, assim, eu já escutei, né, também isso. Quando eu pedi demissão, acho que a melhor frase de se escutar quando a gente pede demissão é: olha, você está saindo, mas a porta está aberta. E isso diz muito sobre o nosso trabalho, mas também da forma como a gente fala, conversa. Você sempre teve esse espaço para conversa? Quais eram os cuidados que você tomava? Como é que você foi aprendendo isso? Eu acho que a gente tem que, isso eu acho que todo profissional, né? A gente tem que entender em que momento a gente tem um momento que a gente não está feliz dentro de um cargo, ou de uma função, ou dentro de um trabalho, né? E é claro que por necessidades financeiras é difícil a gente falar, eu vou embora, né? Assim, né? Então, assim, só que ao mesmo tempo, né, quando eu saí especificamente da conspiração, eu tinha ali uma proposta para sair, para ir embora, né? Para realmente para ir para um outro lugar. E eu acho que sempre a condição era no sentido de eu não quero ficar aqui não sendo feliz, reclamando, entregando algo que não é o legal. Eu prefiro sair bem, sair, tipo, falando, olha, não existe uma questão grande, porque quando eu saí da conspiração, eu não tinha uma questão sobre profunda, era sobre realmente querer outra coisa naquele momento para minha vida, mas assim, entendendo que, tipo, poxa, é porque agora não dá certo, mas daqui a pouco pode ser que dê, porque as relações são assim, né? Os encontros, a gente vive de encontros e desencontros. Tem momento, não é igual um relacionamento amoroso, tem momento que as duas pessoas querem, momento que um quer, outro não quer, e tá tudo bem. Então, acho que tem que ter uma maturidade de entender o quanto que, porque eu vejo às vezes muitas pessoas muito infelizes no lugar e no seu trabalho, e com pouca força de tentar fazer a mudança, porque quando a gente está, poxa, chateado com aquele lugar, chateado com o trabalho que você tem, é difícil mesmo você se mover, né? É um momento mais duro na vida, assim, de fato. Só que você não faz isso, você acaba, poxa, muitas vezes se tornando um profissional pior, você acaba não entregando coisas que você sempre entregou. Então, é importante você olhar e falar, pô, será que eu tô aqui, vou ficar aqui reclamando? Melhor eu tomar atitude e mudar, né? Porque tem um momento, será que o problema está em quem? Será que o problema está no que é hoje a empresa ou está no que eu quero para mim? E E tá tudo você, bem, pode ser que em outro momento você e esteja você capaz foi de muito dar. honesta, né? Eu acho que isso também contou Eu acho que pontos aí. eu acho que a gente tem que ser honesto com a gente mesmo antes de qualquer coisa, sabe? Porque é difícil admitir pra gente que naquele momento você não é capaz de entregar algo, né? Eu acho que se você conseguir, então, antes de ser honesto com a empresa de qualquer lugar e com qualquer pessoa, você tem que ser honesto com você. No momento que você olha e fala, putz, isso eu não consigo fazer nesse momento. Uhum. E se você não admitir para você mesmo, eu acho que fica mais fácil de você admitir depois para as outras pessoas. Mas o processo É de você muito admitir para você difícil é muito isso, difícil. é muito difícil a gente chegar e, olha, eu não sou capaz de fazer isso agora e não se sentir Muito péssima, porque a gente vive numa cultura muito de produtividade, de ter que dar certo, de ter que totalmente. aguentar o que quer que seja, porque você está num bom trabalho, né? E claro que eu me senti péssima muitas vezes, e claro que eu fiquei pensando, putz, será que eu estou aqui perdendo a oportunidade? Será que eu estou aqui, né, tomando uma decisão equivocada? Será que eu vou me arrepender e tal? Claro que a gente passa por isso por uma cabeça, mas eu acho que quando você vai deixando as coisas virarem uma bola de neve, né, e você ficando mais chateado ainda com aquela situação, você acaba tendo atitudes que você não quer ter, você acaba sendo uma pessoa que você não quer ser, né? E aí vai só piorando. Então, assim, eu tive sorte realmente
durante todo o meu tempo na conspiração, a maior parte do tempo eu tive gestoras mulheres, então gestoras diretas mulheres, então acho que a conversa podia ser mais clara e aberta, né? Assim, né? Quando eu tive meu primeiro filho, eu sempre fui uma pessoa eu tive muita ligação à questão da amamentação, né? Então eu tive toda uma preparação para parto, amamentação, que era uma coisa muito importante para mim. Cada pessoa vive de uma forma diferente, eu vivi de uma forma muito intensa. Então, eu tive o primeiro filho, eu lembro que eu tirava leite na hora do almoço, numa salinha da conspiração de guardar produto de limpeza, porque era o único lugar possível. Não tinha sabe aqueles open spaces, tudo com vidro, eu não sei o que, a não ser que a produtora toda visse meus peitos, que eu vou dizer que eu não ligava muito não, porque eu tava ali mostrando o peito do Brasil Talvez as mesmo. pessoas não entendessem com tanta liberdade Mas eu assim. acho que dentro do banheiro eu achei que tinha um limite higiênico, assim, que a gente não deveria por nada. E aí, mas aí quando eu voltei da licença maternidade, meu segundo filho tinha uma salinha com persianas para mim. Isso é uma Então, conquista, assim, também uma conquista muito recente, né? Sala de é uma amamentação, e conquista você pensa, gente, muito mas isso é muito óbvio. recente. É muito óbvio e é muito recente. E pensar que, cara, eu vou dizer, eu não precisei pedir. É, eu realmente cheguei lá e tinha uma outra mulher, que era uma gestora, pensado nisso, falando, cara, acho que a Luísa precisa de um lugar decente dessa vez Foi para você tirar que provocou leite. essa mudança? Mas eu provoquei, mas sem falar nada, assim, outra mulher gestora que olhou e falou, cara, precisamos de um lugar decente para a Luísa tirar leite. E quando eu cheguei lá, tinha uma salinha com umas persianas que era a sala onde eu tirar leite. Então, ao mesmo tempo, no primeiro filho, eu tirei 4 meses de licença maternidade. No segundo, eu já falei, não, vou tirar 5. E porque é importante, e escrevi um e-mail para o Departamento de Recursos Humanos falando da importância da amamentação e da importância de serem mais de 4 meses. E realmente isso mudou dentro da produtora. Então, assim, eu acho que assim, a gente também, muitas vezes, se a gente não fala também, as pessoas não vão escutar, né? Às vezes a gente precisa falar, obviamente, né? De uma forma com fundamento, né? E uma forma gentil, mas precisa serem faladas. O que você acha que teria tornado a sua volta? Porque esse é um momento que pode ser difícil, né, para as mulheres, a volta ao trabalho depois da licença maternidade. O que poderia ter tornado a sua volta mais fácil, além de ter um lugar decente para você poder tirar seu leite? Eu acho que a gente não tinha normatizado ainda o home office. Eu acho que isso realmente tanto que eu saí da conspiração e fui para uma outra produtora em que eu poderia fazer home office. Isso é uma coisa assim muito, muito, muito importante, assim, sabe? Porque muitas vezes o tempo que se gasta num deslocamento, né? Assim, para uma pessoa que tem um bebê em casa, você vai trabalhar, né? Quando muitas vezes você trabalhasse de casa, você vai trabalhar aquelas horas focado, mas você não vai perder 1 hora do trânsito de São Paulo para voltar para casa. Então, assim, isso não muda em nada. Eu acho que eu tive depois outras pessoas que trabalharam comigo que saíram de licença maternidade e voltaram, e eu ouso dizer que as mulheres que voltam de licença maternidade são mais produtivas do que toda a empresa. Porque existe um trabalho focado, sabe assim, a mulher que voltou de licença maternidade e que tem um bebê esperando em casa, não tem 10 minutos para o cafezinho. Mas ela vai perder os 10 minutos do cafezinho, mas ela não vai deixar de entregar o trabalho dela. Mas ela não vai ter 10 minutos para bater um papo com alguém no cafezinho. Então tem uma mudança de foco mesmo, né, daquela prioridade. Então acho que a gente teria facilitado muito se essa questão toda de você trabalhar remoto tivesse chegado antes. E não é algo como uma regra, mas em momentos que são necessários, né? Então existem momentos que são necessários para presencial e outros momentos que não. E eu acho que hoje a empresa entende isso de uma forma, e depois da pandemia, isso foi entendido de uma forma mais inteligente, né? Você preparou a sua equipe de alguma maneira? Porque quando você saiu para sua primeira gravidez do Antônio, né? Quando o Antônio foi nascer, você cuidava de 50% das contas de agência na empresa, não é? Você preparou a sua equipe? Você ensinou eles a atuarem no seu lugar? Você ficou com medo de como é que isso ia acontecer? Como é que você ia voltar? Como é que foi esse momento para você? Eu tive muita sorte nesse sentido, porque no momento que eu saí, eu tinha uma equipe que estava há bastante tempo já comigo. Então, era uma equipe que já lidava muito bem dentro da produtora, assim, já tinha um tempo.
de empresa, né? Porque eu acho que as pessoas também com o tempo de empresa vão entendendo melhor como lidar e como circular, né? E como... Então, assim, naquele momento, quando eu saí, né, primeira licença especificamente, eu tinha pessoas que trabalhavam comigo que estavam muito tempo, que estavam já um tempo na produtora, bastante tempo trabalhando comigo, então tinha ali já um entendimento maior de como é, fazer as coisas acontecerem. Isso foi tão importante na minha saída quanto quando eu voltei. Porque quando eu voltei também, eu tinha uma equipe que me apoiava de uma forma mais efetiva. E, por acaso, quando eu voltei do Chico, eu acabei perdi parte da equipe, mas por motivos de que a pessoa realmente tiveram outras propostas, tiveram que sair. Isso foi muito mais, e foi mais difícil, né? Porque realmente tive ali que fazer uma equipe nova, assim. Mas acho que todo o tempo, acho que consegui ao longo de todo o meu pensamento, assim, como pessoa que tem uma liderança há um tempo dentro da produtora, eu sempre tentei dar muita autonomia para as pessoas que trabalham comigo, sabe? Exatamente para entender que elas podem realmente agir sem eu estar, né? Então, acho que eu sempre tentei ser uma líder que desse muita autonomia. Então, eu estou ali sempre para apoiar no que for possível, mas as pessoas têm autonomia nas tomadas de decisão, porque, porque aí você consegue realmente ter uma equipe que funcione, né? Independente de você estar mais presente ou não. Então, acho que se foi uma coisa que eu sempre busquei ali, foi ter uma equipe que tivesse autonomia. E engraçado, eu não tinha medo de não ter espaço na volta. Que Esse medo eu não maravilhoso. tinha. Esse medo eu não tinha. Esse medo eu não tinha, porque eu acho que tinha um grupo de pessoas que trabalhavam comigo e a gente era tão complementar, sabe? Assim, eu tinha outras pessoas pares na mesma função que eu, mas a gente era tão complementar entre si, a gente tinha perfis tão diferentes, e esses perfis diferentes eram tão ricos, sabe? Então, assim, eu achava isso tão interessante. Então, as pessoas que tinham o mesmo carro que eu na época eram pessoas que eram diferentes de mim, e ao mesmo tempo, acho que funcionava também porque a gente era tão diferente, sabe? Elas tinham características que os outros não tinham. Então, eu não passei por esse receio, não. Acho que a grande dificuldade mesmo foi sair de um trabalho completamente prático e objetivo para ir para um trabalho silencioso e dramático, E você, eu que é ter amei um quando bebê você em falou casa. assim. Eu adorei quando você me contou, né? Tava falando sobre o período que você foi ter o Antônio, e que você falou, eu dava conta de 50% das contas da agência, eu controlava tudo, e de repente era um bebê, e eu não sabia o que fazer com aquilo, como é que podia isso acontecer? É muito impressionante, porque era isso, de repente eu dava conta de muito assunto. Eu dava conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Muitos projetos, muitas filmagens, muitos problemas. E eu tinha um único assunto, que era um bebê, e eu não dava conta dele. E era isso, né? Porque eu acho que a gente tem. Eu vinha de um trabalho que é um trabalho muito racional, né? Então, assim, eu faço aquilo, eu entrego aquilo, eu sei o que eu vou fazer, e se eu fizer isso, talvez eu consiga aquilo, se eu fizer aquilo assim, talvez eu vá para outro caminho. Então, assim, tem umas decisões para serem tomadas, mas, assim, existem umas decisões práticas que elas não têm consequência. Né? E eu, de certa forma, tenho ali um certo controle de quais serão as consequências de acordo com cada decisão que serão tomadas. De repente, eu não tinha controle mais nenhum de nada. Eu podia fazer a mesma coisa num dia que eu fazia no dia seguinte. Um dia ele dormia, outro dia ele não dormia. Eu podia colocar a mesma roupa e a mesma Não tem música. Um ordem dia do ele ia dia que chorar quatro funcione horas. aqui. Não tem. Não tem uma regra. Não tem aquele frame que você chega para o lado e que de repente o corte funcionou. Não tem. Você chega o frame para o lado e o primeiro fica chorando do mesmo jeito. Então, tipo, essa questão de perder o controle, de ter que a gente não tem mais controle sobre a nossa vida, foi bem complexo, assim. Eu acho que foi um aprendizado muito grande. Eu acho que eu voltei uma pessoa muito mais madura, por isso que continuo achando que as mulheres que voltam de maternidade são as mais fodas e as mais produtivas possíveis, porque elas voltam muito focadas. E, ao mesmo tempo, eu entendi que é isso, que a gente não tem controle de nada, né? Que não é bem assim que a banda toca, que ele não vai fazer o que eu quero, né?
E eu saía de um lugar, né? Eu estava lá numa função de liderança, em que, de certa forma, as coisas aconteciam como eu queria, e de repente, nada acontecia como eu queria. Caos. Nada, nada. Então, assim, foi uma loucura, assim, você vai numa profundeza, assim, né, de um trabalho super prático e objetivo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Pô, tá bom, tem que resolver um problema, ligar pra Bruna. Bruna, a gente vai fazer o quê? Ah, a gente vai É fazer isso ou fazer aquilo? isso. Não, então vamos fazer assim? Então tá bom, se não der certo, eu ligo, acabou. E Era Lu, isso. quando eu entrevistei a Mara Lobão, né, CEO da Panorâmica, eu perguntei para ela o que era mais complicado, porque ela já tinha tido experiência dentro de empresa como funcionária e hoje em dia ela é a dona da produtora, né? Falei, Mara, o que é mais complicado? É chefe ou cliente? Eu não vou te colocar nessa saia justa, porque você ainda tem uma terceira situação. Você tem cliente, você tem chefe, você tem elenco também, né? Você tem demanda de muitos lugares. Como é que você dá conta, assim? Como é que você responde a tantas demandas diferentes de players tão importantes? Então, eu acho que é o maior aprendizado que eu tento fazer todo dia, porque às vezes eu não faço com excelência, às vezes eu não dou conta, mas assim, eu acho que eu tento virar minha cabeça para isso, que é para cuidar do que é importante, não só do que é urgente. Porque se a gente deixa, se você pensar num dia de trabalho, tem muita coisa urgente para resolver. E se você bobear, você ficou resolvendo só o que é urgente, em vez de olhar o que é importante, né? Então, assim, aprender a dar limite nas urgências, principalmente numa produtora grande em que a gente tem muitas outras pessoas que você trabalha e que realmente muitas pessoas dependem, sim, da sua aprovação, do seu olhar sobre uma coisa, mas é você colocar um limite. Nesse momento eu não consigo olhar aquilo. Eu sei que essa é uma urgência de um departamento específico, mas eu preciso olhar uma outra coisa que é super importante. Então, assim, a gente conseguir fazer essa separação, ela é a mais difícil possível, porque você realmente é o dia inteiro bombado por demandas, né? Se eu for olhar uma agenda, às vezes eu tenho uma agenda que eu tenho call de uma hora de manhã cedo até à noite, né? Aí eu ainda fico perguntando, poxa, mas que hora eu trabalho? Né? Porque eu tive o Sei call de exatamente. sabe exatamente o que é. Então, acho que a gente ter esse discernimento do que é urgente e do que é importante. E a outra coisa que eu acho que é super importante é, muitas vezes, delegar. É entender que você não está, que dessa vez você vai ter um olhar mais por fora de certo assunto, porque as pessoas vão resolver isso de certa forma sozinhas, e tá tudo bem, né? Então, assim, acho que é um outro aprendizado. Para dar conta de tudo, você precisa ter gente que resolva por você, muitas vezes. Porque você não vai resolver tudo. Então, acho que. E aí é criar autonomia, e aí é você realmente conseguir confiar em quem está tomando as decisões, e ao mesmo tempo dar autonomia sem de alguma forma, entender que as pessoas resolvem as coisas diferentes do que você resolveria. E isso não é errado, é uma outra forma de resolver. Então, acho que o aprendizado da liderança é um pouco esse, é você começar a entender que não só o seu jeito é o certo, né? E que você precisa de outras pessoas fazendo de outros jeitos e que vai dar certo também, né? Não da forma que você pensou. E eu fico sempre focada nisso, Bru, falando, cara, isso aqui realmente, eu poderia deixar isso aqui para amanhã, mas isso é muito importante. Eu preciso, sabe? É o olhar que é importante que às vezes a gente sempre vai deixando pro lado para cuidar do que é urgente, do urgente, do urgente, do urgente, sabe? Para atender o call, para atender o telefonema, entendeu? Nossa vida é assim. Você acha que essa questão do delegar foi. Você começou a ser gestora muito nova, né? Que você falou, você tinha 30 anos. Essa questão do delegar foi das coisas mais difíceis? O que você acha que foi o mais difícil para você na hora que você se Mais tornou difícil, líder? para mim, mais difícil sempre foi delegar. E entender que as pessoas têm maneiras diferentes de tomar decisão e de agir, sabe? Eu acho que sim. Eu acho que o delegar não é simples. E o confiar, né? Porque você delega e você tem que confiar. Não adianta você delegar e você só apontar os erros em que aquela pessoa cometeu depois de ela ter tomado uma decisão. Se você delega, a pessoa está ali com autonomia para tomada de decisão. E você não pode só criticar aquelas decisões que foram tomadas, porque isso é minar completamente a confiança de quem está ali, de certa forma, recebendo o seu aval para tomar decisões. Então, assim, você delegar e você saber olhar para o que aconteceu
de uma forma em que você não tenha só críticas, entenda que existem coisas boas também, mesmo sendo diferentes do que você faria, eu acho que é o grande aprendizado, sabe? Eu acho que é a grande dificuldade que tem, né? E muito quando a gente é, tem uma experiência de tomar, de fazer algumas coisas, né? Quando a gente tem uma experiência no seu trabalho, no trabalho em si, a gente acaba, às vezes, achando, poxa, deixa eu resolver aqui, porque eu resolvo tão mais rápido. Mas não adianta, eu resolvo mais rápido, mas aí a pessoa que trabalha para mim nunca vai poder Você vai ficar resolvendo para resolver sempre, né? aquilo, porque eu vou ficar resolvendo para sempre. Então, muitas vezes eu tomo esse cuidado também, sabe? Muitas vezes eu sou acionada na empresa no momento que eu falo, não, isso não é comigo. E você pode resolver com a pessoa que está aqui na minha equipe, está tocando isso, não tem problema. Ela vai resolver. Fala com ela, eu não vou meter, eu não vou. Ah, eu preciso de você nesse call. Não, nesse call eu não vou entrar. Eu acho que vocês podem tocar isso sozinhos e tomar uma decisão. Então, eu acho que tem essa. É claro que eu sei que se eu entrasse, talvez as coisas fossem resolvidas mais rápidas, mas aí vai ser sempre uma dependência de que eu esteja para ser resolvido. Então, tem esse aprendizado da liderança que é muito importante, porque aí realmente você consegue parar e olhar para as coisas macro, você consegue olhar e para ver de uma forma mais afastada, né? E quando você olha de uma forma mais afastada, muitas vezes você tem os pensamentos certos que você tem que ter como líder, né? Que fala, olha, avisar, aqui, tô achando que não tá tão bom. Ó, rever essa parte aqui no corte, que eu achei que tem uma frase aqui que não tá bacana. Mas assim, você olhou de uma forma macro, você não olhou da forma micro, né? Então, Acho que também esse é o grande aprendizado. E tem uma coisa aí também, se a gente está sempre no tático, você nunca vai aprender a ter essa visão estratégica, né, mais ampla. Você vai estar sempre ali no detalhe, no detalhe, no detalhe, e isso impede um crescimento até nosso, né? E como é bom quando a gente está ali no dia a dia e vem alguém de fora e fala algo, né? De uma forma que tem uma visão um pouco menos enviesada sobre o assunto. Eu acho isso ótimo. Acho que quando eu estou tocando algo e vem alguém de fora e fala, Luísa, você não acha que você não viu isso aqui? É ótimo, porque às vezes a gente está tão envolvido em algo que a gente tem a versão mais enviesada. Então, eu acho que quando a gente consegue se afastar para realmente ter, né, não tá tão dentro e conseguir ter uma visão mais macro das coisas, a gente tem isso é muito mais rico, né? Então, assim, de forma geral, porque a gente consegue ter uma troca mais produtiva e uma troca menos enviesada. Acho que é uma coisa que. Mas é um aprendizado de maturidade, eu acho mesmo, de confiança. E, claramente, de você conseguir ter pessoas da sua equipe que são muito boas, né? E que têm uma qualidade para essa entrega, né? Não adianta Montar uma também equipe boa, né? montar uma equipe boa e conseguir seguir com ela com todos os desafios que o nosso mercado tem. Né, todos os desafios de ser volátil, né? De a gente muitas vezes terminar um ano não sabendo muito bem como será o próximo. Então, assim, a gente conseguir manter essa equipe é sempre muito importante. E além, É o meu mantra para mim mesmo, eu para mim mesmo, todo anotei dia de aqui, manhã. aprender a diferenciar o urgente do importante, está anotado no meu Eu caderno. fico fazendo esse mantra para mim mesma, porque se eu vejo, eu tô lá, ó, Adorei. só resolvendo problema. É. E eu falei, tá bom, e aí? Qual o próximo projeto que a gente vai fazer, meu povo? Isso da agenda, assim, que quando a gente começa o dia, a agenda já está lotada de reunião, me dá uma angústia. Eu falo, às vezes eu tenho a sensação, que horas eu vou trabalhar? Peraí, você trabalhou o dia inteiro. Trabalhou o Mas dia parece inteiro, que mas eu não dá fico tempo. angustiada. Os seus e-mails estão mal lidos, você leu de uma forma horizontal, você não leu os e-mails de uma forma vertical, você não leu os e-mails da profundidade que você tinha que ter lido, você não entrou no assunto de uma forma. Você fez tudo, dá uma sensação que você fez tudo mais ou menos, né? Tá. E é um limite que só a gente vai se colocar. Isso não adianta, assim, a gente achar que ninguém está na nossa pele, ninguém sabe a quantidade de demanda de funções de trabalho que a gente tem. Se a gente não se coloca nesse limite, ninguém vai dizer para a gente, nossa, Bruna, eu acho que você está tão atarefada, porque ninguém sabe do seu dia a dia, ninguém está vivendo o que você vai viver. Então, acho que cabe só a gente mesmo falar, ó, peraí, levantar a mão e falar, não estou dando conta. E esse não estou dando conta vale para todos os lados? Vale para falar para a sua liderança, vale para falar para a sua equipe? Totalmente. Totalmente. Vale para falar, cara, muitas vezes é isso, vem na minha liderança, vamos resolver esse assunto. Esse assunto, eu consigo, vamos tocar isso aqui uma semana que o bicho está pegando.
É claro que a gente sabe que tem assuntos que precisam ser resolvidos naquela semana mesmo, mas tem outros que você fala, não, me dá uma semana que eu me concentro nisso aqui, porque as coisas vão desafogar. Então, sim, eu consigo falar isso com a minha liderança e a minha equipe também consegue falar isso comigo. Porque agora, conversando com você, que eu me dei conta disso, de que uma grande dificuldade que eu tinha quando eu comecei a ser gestora, e era até um medo que eu tinha, que eu pensava, mas como é que eu vou atender a eles o tempo todo? Eu não conseguia dizer agora eu não posso. Quando eu aprendi a dizer, olha, agora eu não posso, meu Deus, a minha vida mudou muito. Muito. E até porque tem uma questão que, isso é uma coisa que eu falo bastante com a equipe, que assim, às vezes é mais fácil te acionar. Claro que é, né? É assim, é mais fácil, e até porque por insegurança mesmo, às vezes tem o respaldo. Eu entendo, é super importante mesmo, né? Só que isso vai virando um lugar que para as pessoas saírem do lugar, elas precisam também ter sua autonomia, elas precisam também se arriscar. Isso ensina, Tá eu bom. acho que isso ensina a equipe a tomar as decisões, a bancar as decisões, porque na hora que você também pergunta para o seu chefe, você está protegido ali de não, foi ele que falou. Mas não, tem uma hora que até para ensiná-los a virar essa chave, né? De toma decisão, banca a sua decisão. Isso é bem importante, porque eu acho que tem perfil de pessoas, né, Bruno? Assim, eu acho que eu tenho um perfil que eu não tenho muito medo de tomar decisão, não. Eu acho que eu sempre tive muita segurança de tomar decisão, sabe? Eu acho que não tem gente que tem mais segurança nesse lugar. Esse é um lugar realmente que essa segurança eu não tenho. Eu tomo decisões. Só que também isso vai virando um lugar muito fácil de ser acionado. Porque, poxa, sabe que a Luísa vai tomar uma decisão, então eu vou acionar ela que ela vai tomar uma decisão. Então, esse limite eu coloco agora. Não, peraí. Não, às vezes, até porque quando você não está tão envolvido, essa decisão pode ser equivocada, né? Porque tem gente que está muito mais por dentro daquele problema que você. Além de delegar, o que que você pensava lá no começo, que hoje, olhando para trás, você não concorda mais, ou viu que não era bem assim? Como eu pensava que eu sempre tinha que estar disponível para tudo e para todos. Isso eu acho que é uma coisa que, tipo, que eu achava que isso que era trabalhar, sabe? Eu achava que trabalhar era trabalhar muito incansavelmente. Se não fosse isso, não era trabalho. Eu acho que isso é algo que eu aprendi muito. E uma outra coisa é que ninguém, nenhuma empresa, e nenhum líder vai cuidar de você a não ser você mesmo. Então, assim, que a gente precisa entender quais são as nossas questões, os nossos limites, né? Assim, quais são as nossas forças e as nossas fraquezas. Então, assim, que a gente precisa, a gente mesmo entender isso, porque se a gente não conseguir enxergar, ninguém vai enxergar pra gente, né? Então, acho que eu esperava que, sabe, que viesse uma pessoa do céu e falasse: Nossa, Luísa, mas você está tão atarefada, você quer mais um assistente de presente? Eu acho que eu tinha essa ilusão, sabe, de que as pessoas. Então, eu acho que eu aprendi e que trabalhar bem não é trabalhar muito, é trabalhar com foco, sabe? Eu acho que tinha achar que você vai dar conta de tudo, sabe? Uma coisa meio, acho que é da ansiedade juvenil, né? Em que a gente, em que a gente tem, assim. E fico pensando hoje que deve ter sido muito tóxico algumas pessoas trabalharam comigo, fico pensando, sabe? Elas todas por aí falando gostam de mim, vamos ver. Mas, assim, tinha essa coisa do hard work, sabe? De trabalhar muito, tempo de trabalhar, tempo de entregar. Vamos lá, sabe? Essa... Tem uma que coisa hoje eu juvenil, mas tem uma vejo... coisa feminina também, né? Eu acho que a gente tem essa necessidade de se provar muito mais, a gente não pode deixar Eu lembro de uma nada. coisa muito equivocada que eu pensava, muito equivocada. Eu achava o máximo quando falavam, a Luísa é tipo homem. Eu não rebatia, eu não tinha vergonha disso. As pessoas falavam, não, mas a Luísa, várias vezes, Isso vinha em forma de elogio. A Luísa é tão boa que ela de é tipo um homem. elogio. E eu demorei muito tempo para entender que isso não era elogio. Demorei muito tempo para entender que isso não era elogio. É muito impressionante, né? Pelo contrário, Eu, eu vinha, era um elogio e eu falava, pô, vocês estão me elogiando. Tipo, elas me veem como os outros homens, né? Não, com a Luísa eu não preciso se preocupar, é tipo homem. E até algumas vezes, eu acho que eu comecei a ficar mais assim quando eu recebi elogios
que tinham a ver com inteligência, com performance intelectual, uma coisa desse tipo, comparando a homens. É isso. Eu comecei a falar, uai, então as mulheres não podem ser rápidas e inteligentes e eficientes, Não, né? Mas eu não tinha. demorei. Por muito tempo, eu achava isso, tipo, É por isso que a ok. gente precisa ter as referências novas, né, Lu? Porque agora, com muitas referências femininas, ninguém precisa mais achar que só homem que dá conta, que só homem é inteligente. A gente tem exemplos. Exato, exato. E essa questão da roupa, você me tá lembrando muito. Você falou, isso sempre é uma boa referência, né? E até, tipo, até na forma de se vestir. Eu não me vestia como uma pessoa mais velha e como um homem também, né? Era a calça social com a blusa de botão, igual o homem vestia, né? Existia uma questão. Eu falei isso porque outro dia a gente estava falando sobre roupa de mulheres em premiações e tal. E eu falei, gente, eu adoro quando a produtora do projeto vai vestida tipo atriz, bem Não diva, é? bem Isso foi diva. Por que a mudando, né? A produtora tem que gente foi vestir de ganhando esse produtora? lugar. Por que a produtora, a roteirista, Eu acho tem incrível. que ir vestida com cara de criativa meio masculinizada Uhum. e a atriz principal vai toda diva? Eu falei, não, gente, eu acho que as produtoras e as roteiristas têm que vir tipo divas. Uhum. Tipo, eu quero ver o vestido, tipo, sabe? Então, eu Daí, acho que a Lu, gente. eu fui libertando a diva dentro de mim também. A diva. Eu fui Por saindo do que meu eu vou num uniforme de evento de executiva. cinema? Por que eu vou de um evento de cinema que eu não posso ir de vestido, com o vestido que eu acho bonito, que eu me sinto que eu me sinto bonita dentro dele, que eu me sinto gata? Por que não? Por que eu tenho que ir toda na social, a Se executiva? Então, assim, esconde. te esconde. Essa é outra libertação. Eu falei, gente, eu quero ver Oscar, assim, ó, as produtoras sempre vestidas de diva. Quero ver com o vestido mais bonito. Em vez de ser, você vai olhar nas páginas de moda, as mais bem vestidas vão ser as produtoras. Quero ver, porque sempre tem que ser as atrizes todas gatas e as produtoras vestidas masculinizadas. Eu vou lançar esse movimento. Vamos libertar as divas que existem Movimento. em nós. Lu, muito obrigada. Não Muito obrigada, que precisa, conversa precisa deliciosa. E não. olha, essa conversa foi gerando muitos inputs dentro de mim. Eu mesma, ao longo da conversa, fui me Ah, dando conta imagina, de espero que eu várias tenha falado coisas, hein? demais. Essa foi a Luísa Barbosa. Eu sou a Bruna Lemeson e aqui é o Umas por Outras, um podcast onde eu converso com executivas em cargos de liderança. Até a próxima!